Boa tarde a todos que nos assistem ao vivo, boa noite ou bom dia para os que puderem assistir em outra oportunidade. É um prazer hoje estar mediando esse evento, esse webinar do IPEJA, e eu gostaria de agradecer ao professor Rubens Lopes da Cruz, presidente do IPEJA, a doutora Cristiane Frota, diretora executiva do IPEJA, e ao desembargador Elton Leme, pelo convite a mediar esse webinar, que tem como tema Estados de Exceção, cardápios constitucionais e implicações internacionais e internas. Apresentando, iniciando já a fala também do professor Dr. Jonatas Machado, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e do professor Dr. Gustavo Sampaio, da Unicarioca e da Universidade Federal Fluminense, mediados por mim, Leonardo Rabelo. E quero dizer que é um prazer escutá-los e discutir esse tema com os senhores. Gustavo é um amigo de uma vida inteira, e o professor Jonatas, que eu conheço hoje, ou seja, isso é um retrato da nossa nova realidade, né? Vidas convividas e novos contatos nesse momento, ou nesse particular momento. Então, eu vou conceder a palavra, o início da fala, do Dr. Jonatas Machado, para que possa nos apresentar sua fala com relação ao tema. Professor Jonatas, por favor, muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Leonardo Rabelo. Desejava também saudar o Dr. Gustavo Sampaio Teles Ferreira, que partilha comigo este painel. E desejava também saudar, agradecer o convite que me foi dirigido pelo Dr. Lopes Porto e pela doutora executiva da Associação de Estudos Europeus de Coimbra, a doutora Dulce Lopes, e também saudar o Dr. Rubens Lopes e a doutora Cristiane Frota do IPEJA, e dizer que é um prazer e uma honra estar aqui. E, obviamente, também queria saudar todos aqueles que assistem a esta pequena breve conversa sobre algumas questões que temos vivido e que realmente nos colocam perante desafios inesperados, inusitados, mas também, é verdade, diante de oportunidades interessantes, e uma delas é exatamente esta de estarmos aqui a falar para uma audiência global. Eu gostava muito brevemente antes de falar da forma como, digamos, a União Europeia tem procurado reagir a esta situação de exceção, chamar a atenção para algumas características da União Europeia que são importantes no contexto. Uma delas é o facto de a União Europeia se basear numa concepção de soberania política, jurídica e interdependente e cooperativa. Ou seja, normalmente nós estamos habituados digamos, desde os 6 livros da República de Baudin, a associar a soberania ao conceito de Estado e de independência, mas verdadeiramente o que a União Europeia trata é de um conceito de soberania interdependente, partilhada, cooperativa, que rejeita, digamos, o estatismo e o nacionalismo, não é? Como sabem, durante séculos a situação da Europa era uma situação de rivalidade das potências coloniais, não é? Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda, não é? O próprio Brasil sentiu, e a América Latina e a América do Norte sentiu exatamente essa rivalidade. Podemos dizer que as 2 guerras mundiais do século XX foram também por causa dessa rivalidade e do colonialismo e do racismo que muitas vezes acompanhava digamos, esse empreendimento e, portanto, aqui, depois da Segunda Guerra Mundial, houve a necessidade de reconstituir a Europa com novas bases, não é? E uma base era exatamente essa de rejeitar uma concepção nacionalista, soberanista, estatista
e avançar para digamos, uma soberania partilhada. E é assim que a Europa vive ainda confrontada, como sabem, com, digamos, o nacionalismo exacerbado que anda por aí, não é? Todos sabem, digamos, dos Estados Unidos, da China, da Rússia, para não falar noutros exemplos, mas e também os nacionalismos que internamente podem, no fundo, comprometer a União Europeia. Também gostava de chamar a atenção para o conceito de cidadania europeia. O conceito de cidadania europeia eu acho muito interessante porque, no fundo, é uma cidadania construída sobre as nacionalidades dos Estados-membros, ou seja, quem é nacional de um Estado-membro tem a cidadania europeia, e é uma cidadania que faz lembrar, digamos, a cidadania romana, não é? Que a certa altura, no século III, o imperador Caracalla estendeu a todos os habitantes do Império Romano a cidadania romana e, portanto, criou um estatuto jurídico de direitos e deveres independente da língua, da etnia, da religião e da cultura. E, no fundo, esta cidadania europeia é também uma construção política e jurídica inspirada nesse contexto e que é importante também, digamos, no contexto da compreensão da reação das instituições europeias à questão da exceção. Também, a título introdutório, gostava de chamar a atenção para o facto de que o Tratado da União Europeia consagra o seguinte, e a mim pessoalmente parece-me uma coisa bastante interessante. Consagra o conceito de economia social de mercado. Ele diz que a União Europeia é uma economia social de mercado. Esta noção de economia social de mercado, digamos, é um princípio constitucional do Tratado da União Europeia. No fundo, assenta na ideia do progresso social através da livre iniciativa, ou seja, valoriza a livre iniciativa, o mercado aberto, o mercado competitivo. No entanto, introduz a ideia de justiça social como complementar à economia de mercado, ou seja, não se vai nem para uma economia planificada, não é, como eram as antigas economias comunistas, nem se vai para uma economia capitalista desregulada, ou seja, continua a acreditar-se que é importante que o mercado funcione bem, não é? Que é importante que o mercado resolva muitos dos problemas dos cidadãos, mas que há bens, não é? Como a saúde, como o ambiente, como os direitos dos consumidores, os direitos dos trabalhadores, a educação, etc., que não podem estar totalmente à mercê do mercado. E, portanto, no fundo, vemos aqui influências do ordoliberalismo e também da doutrina social, da social-democracia, do socialismo democrático, se quiserem, e também da doutrina social cristã. Não é? E isto acho que é bastante importante porque ajuda a compreender o contexto. Eu gostava também de dizer o seguinte, que do ponto de vista, digamos, a União Europeia tem uma estrutura de competências que faz lembrar realmente uma estrutura federal. Não é? Há competências que são da exclusiva, da jurisdição exclusiva, há matérias que são da competência exclusiva da União Europeia, há outras que são da competência exclusiva dos Estados e há outras que são de competência partilhada. Não é? E aqui há várias questões interessantes, mas basicamente a saúde pública, ou seja, ou melhor, os serviços nacionais de saúde são a saúde, digamos, o serviço de saúde é da competência dos Estados-membros, não é? Portanto, os Estados-membros têm competência nessa matéria. No entanto, digamos, a União Europeia tem competência em matéria de saúde transfronteiriça, de saúde pública e portanto, obviamente que não tem propriamente uma grande estrutura preparada, não tinha uma estrutura preparada para responder a esta pandemia, mas obviamente teve que digamos, avançar de forma a dar resposta. E aqui, de facto, houve uma certa
uma certa necessidade de adaptação rápida aos novos desafios. Como sabem, digamos, a situação do Covid-19 começou a intensificar-se a partir de janeiro e fevereiro de 2020, depois a União Europeia começou a ativar gradualmente, digamos, os seus sistemas de resposta à crise, através do Conselho Europeu e do Conselho, digamos, que procuraram dar resposta, e a verdade é que, digamos, a União Europeia só cedo percebeu que podia estar diante de uma crise que podia representar uma quebra de cerca de 10% do seu produto interno bruto, se não mais, não é? Esta crise veio chamar a atenção para velhas e novas desigualdades. Não é? As desigualdades entre os mais bem pagos e os menos bem pagos, não é? Aqueles que, por exemplo, estavam confinados numa casa com piscina, não é? Com frigorífico cheio, não é? Com todos os gadgets e com todos os confortos, não é? E aqueles que estavam confinados em situações de manifesta pobreza, sem quaisquer condições. Também a distinção entre aqueles que podiam trabalhar e aqueles que não podiam trabalhar, digamos, aqueles que podiam, por exemplo, os trabalhadores por conta própria e os trabalhadores por conta de outrem, os trabalhadores formais e os trabalhadores informais, os trabalhadores legalizados e os ilegais, não é? E, digamos, os imigrantes, e também desigualdades étnico-sociais enraizadas, não é? Tudo isso veio ao de cima, e uma lição que nós podemos tirar aqui é, desde logo, a importância da pré-distribuição, ou seja, a pré-distribuição no sentido de investimentos em saúde e educação, não é? A importância, por exemplo, do acesso universal à educação, digamos, e à saúde, não é? Porque, repara, por exemplo, nós vemos isso nos Estados Unidos, não é? Nos Estados Unidos houve esta crise do George Floyd, e houve que no fundo foi a gota que fez transbordar o cálice, não é? Porque com o Covid-19 houve pessoas, digamos, afro-americanas que foram mais afetadas, e viu-se que de facto havia aqui problemas que só verdadeiramente uma pré-distribuição poderia ter resolvido ou poderia ter antecipado. Portanto, isto chamou a atenção para a importância de uma cobertura acessível a todos em matéria de saúde. Também, obviamente, uma boa regulação do mercado de trabalho revelou-se extremamente importante, e também da concorrência, não é? Da concorrência. Portanto, isto, digamos, em termos de pré-distribuição, acho que é bastante importante. Claro, depois foi necessário criar todo um conjunto de situações de resposta rápida, como rendimentos mínimos garantidos em termos excepcionais, como layoffs, ou seja, a possibilidade de as pessoas virem para casa, continuarem a trabalhar, ou não continuando a trabalhar, serem pagas, e, portanto, apoiar os trabalhadores dependentes e os trabalhadores independentes. Foi isso que se fez aqui. Agora, eu gostava de chamar a vossa atenção só para o facto e agradecer depois que me chamassem a atenção quando estiver a exceder o tempo, para o facto de que a União Europeia viveu nos últimos anos crises muito importantes que serviram uma espécie como uma espécie de momento constitucional, momento de transformação. Uma delas foi, como sabem, digamos, o colapso da União Soviética, a unificação da Alemanha, a crise digamos, a criação da União Europeia, não é? Foi, digamos, um momento constitucional, não é? Há um autor norte-americano, Bruce Ackerman, que fala dos momentos constitucionais, dos momentos de transformação. Ele falava, por exemplo, na Guerra Civil Americana, falava no New Deal, falava no movimento de direitos humanos, de direitos civis. Aqui nós podemos ver que, assim como essas crises tiveram digamos, um papel importante na transformação dos Estados Unidos e, num certo sentido, na transformação dos Estados Unidos num Estado unido
da América, não é? Os Estados Unidos passaram a ser um Estado unido com essas crises. Realmente a União Europeia, depois do colapso da União Soviética, transformou-se em União Europeia, digamos, foi nessa altura, deixou de ser Comunidade Económica Europeia ou Comunidade Europeia para ser, digamos, União Europeia. Com a crise da dívida soberana, de facto, criou-se uma união bancária e digamos, houve um reforço do controle financeiro, digamos, europeu, não é? Designadamente do Banco Central Europeu sobre digamos, muitos bancos. A crise das migrações, principalmente de 2015, acabou por levar a um reforço, por exemplo, à criação de uma Agência Europeia de Controlo de Fronteiras e Costeira, que constrói sobre a antiga Frontex, que ainda continua a ser designada Frontex, mas que é de facto uma entidade diferente e com um reforço de capital, de orçamento extremamente importante. Foi criada como agência europeia a Europol, que constrói sobre a antiga Europol, agora como agência europeia. A Eurojust foi transformada também em agência europeia, ou seja, no fundo, estas crises, digamos, avançaram no sentido de um reforço dos poderes da União. E aqui, em matéria de saúde, a mesma coisa, não é? Portanto, a aprovação de pacotes financeiros de apoio, digamos, a criação de uma estrutura, permanente, digamos, de apoio a crises sanitárias. Tudo isso veio no sentido de reforçar, digamos, a estrutura europeia, a estrutura federal da União Europeia. Portanto, ou seja, um maior reforço orçamental da União Europeia, criação de projetos, digamos, de apoio digamos, aos Estados, com bilhões, não é, de euros, digamos, em matéria de quadro financeiro plurianual e, digamos, também de apoio, digamos, de apoio para a próxima geração. Depois também, por exemplo, o Banco Central Europeu aumentou as suas operações de quantitative easing, não é, de aquisição de títulos da dívida, digamos, dos Estados no mercado secundário e também de empresas, portanto, para injetar grandes quantidades de dinheiro na economia. O mercado interno sofreu trepidações porque as fronteiras internas foram encerradas, digamos, e as fronteiras externas também em grande medida, mas lá está, isso está previsto nos tratados, está prevista, digamos, a possibilidade de restrição à livre circulação de mercadorias e à livre prestação de capitais e à livre circulação à livre prestação de serviços e à livre circulação de pessoas e de trabalhadores. Portanto, isso está previsto. Agora, claro, digamos, o que isto mostra é, no fundo, a desadequação de soluções puramente nacionais para problemas manifestamente, digamos, europeus e globais, e a necessidade de uma maior, digamos, intervenção da União Europeia, não é? Digamos, os Estados agiram de forma muito atabalhoada, quer no encerramento das fronteiras, quer na abertura das fronteiras, e realmente nota-se a necessidade de uma maior articulação. Só gostava de chamar a atenção para um aspecto que me parece importante, entre vários que eu tenho aqui, mas que realmente já estou a ver que não vou ter tempo para tocar, porque também não quero alongar, mas há uma coisa que a União Europeia, digamos, tem por certo, é que estes problemas resolvem-se não com menos multilateralismo, mas com mais multilateralismo. Ou seja, não é? Aqui há uns tempos atrás o Donald Trump dizia lá na Assembleia Geral das Nações Unidas de que o futuro não era dos globalistas, mas era dos patriotas, mas a verdade é que esse nacionalismo exacerbado só serve às grandes nações, não é? Como os Estados Unidos, a Rússia ou a China.
Os países intermédios e os pequenos países realmente não têm nada a ganhar com esse nacionalismo exacerbado. Para eles, digamos, as instituições multilaterais são fundamentais. E, neste sentido, a União Europeia discorda claramente da opção preconizada pelos Estados Unidos no sentido de desvalorizar as instituições como as Nações Unidas, e dentro das Nações Unidas, obviamente, a Organização Mundial de Saúde, como viram, digamos que recentemente, o que aconteceu. Também, por exemplo, a Organização Mundial de Comércio, não é? Que, apesar de ter lá o brasileiro Roberto Azevedo, realmente teve que enfrentar uma crise porque os Estados Unidos estavam a boicotar a substituição dos juízes do órgão de apelação portanto, alguns Estados, incluindo o Brasil e os Estados da União Europeia e outros, tiveram que criar um órgão de recurso alternativo ao órgão de recurso da Organização Mundial de Comércio para resolver as suas disputas comerciais, porque, lá está, se não houver instituições imparciais, não é, e um sistema rules-based, baseado em regras, para resolver os problemas vão se resolver pela lei do mais forte, não é? Já se sabe, não é? É a lei do mais forte que vai resolver os problemas, ou seja, se o Brasil tiver uma disputa comercial com os Estados Unidos, vão ser os Estados Unidos que dizem ao Brasil o que é que tem que fazer, e não vai ser, digamos, uma instância imparcial de acordo com regras. Portanto, no fundo, esta crise e a resposta a esta crise também chamou a atenção para, digamos, o multilateralismo. E é por isso que a União Europeia quer continuar a apostar nas Nações Unidas, na Organização Mundial de Comércio, no Tribunal Penal Internacional, no Fundo Monetário Internacional, no Banco Mundial, na União Africana, por exemplo, também nas relações com a União Africana, com o Mercosul, com o ASEAN, etc., e porque realmente isso se afigura, digamos, da maior importância. A nível de política de saúde, é natural que isto conduza a um reforço da política de saúde, digamos, da saúde pública a nível da União Europeia. É claro que havia aqui mais a dizer, só nisto, para acabar, não é? Para acabar, nós aqui na Europa também temos alguns líderes populistas bem falantes, não é? Digamos, na Itália, não é? Digamos, o Salvini, digamos, só mais um minuto e acabo. Na Hungria, o Reino Unido também caiu nas mãos dos populistas e agora também está a passar está a pagar um preço elevado por causa disso. Pronto, acho que nós, digamos, devemos chamar a atenção para a importância das instituições do Estado de Direito Democrático e dos direitos fundamentais, do rule of law e da separação e da interdependência de poderes. Nesse sentido, parece-me importante as instituições brasileiras estarem a funcionar bem e a gerir, digamos, a situação, apesar da trepidação, mas estão a funcionar bem. A mídia independente também é um papel muito importante, também desempenha um papel muito importante, porque aqui nós vemos que há aí grupos que querem realmente, a nível mundial, controlar a mídia e utilizar a mídia e as redes sociais para criar grande instabilidade, digamos, nas redes sociais e na comunicação. Devemos ter cuidado com esses vendedores da banha da cobra, não é? Que digamos, anunciam soluções simples e milagrosas, quando realmente as questões são complexas e exigem a colaboração de todos, não é? O esforço de todos e também o respeito por regras fundamentais de direito e por valores fundamentais de democracia e de respeito dos direitos humanos. E pronto, é claro que havia aqui muitas coisas para tratar e para dizer, mas realmente, como o tempo passa muito depressa e temos outras falas, eu ficava por aqui agradecendo a todos e esperando, pelo menos com estas palavras,
que possa ter gerado aí alguma food for thought para a discussão. Muito obrigado, professor Jonatas. Foi uma apresentação muito interessante e vai ser complementada pelo Dr. Gustavo Sampaio. A partir de agora, para os primeiros 25 minutos, professor Gustavo, fique à vontade. Com muita satisfação, mantenho esse diálogo profícuo e faço minha saudação inicial ao professor Jonatas Machado, agradecendo por sua erudita exposição, e minha saudação a um amigo também de uma vida toda, como ele disse, professor Leonardo Rabelo, que é para todos nós aqui da Academia Brasileira, mais do que um querido amigo, é uma referência, de modo que é muito satisfatório, em meio a essa pandemia, ter a oportunidade de dialogar com colegas eruditos e tão expressivos para a comunidade acadêmica. Minhas congratulações também ao IPEGA pela organização desse evento. No início, eu divisava a doutora Cristiane Frota, diretora administrativa do Instituto, a quem presto também minhas homenagens, minhas saudações, e a todas e a todos aqueles que, porventura, estejam acompanhando essa apresentação via YouTube e demais canais. Eu ouvi com atenção as palavras importantes do professor Jonatas e devo dizer que minha intenção é de complementar algumas informações, se é que assim posso chamar, com respeito ao tratamento normativo da situação contemporânea em torno do que nós vivemos no mundo. Certamente, depois da gripe espanhola, afora a tragédia das grandes guerras, o mundo não viveu uma situação tão anômala, tão atípica, quanto essa situação definida pela pandemia da Covid-19. É uma situação que ensina, que exige resposta imediata e que experimenta os modelos políticos. Vem funcionando como um mecanismo de teste sobre a capacidade política dos Estados nacionais, também da sociedade internacional. A pandemia veio num exato momento em que, na pendularidade histórica entre centralização e descentralização, entre nacionalismo e multilateralismo, o mundo, sobretudo no Ocidente, experimenta uma conjuntura de retrocesso, de certo modo. A meta de seguir a estrada do multilateralismo, a estrada da integração mundial, a estrada da globalização ou da mundialização, como preferem alguns europeus, ela vem sendo um tanto interrompida por campanhas nacionalistas exacerbadas, tantas vezes baseadas no oportunismo político da ocasião das eleições e da renovação dos mandatos em alguns estados nacionais. E isso marcadamente atinge o Brasil. O país ele vivencia um momento em que, após um certo cansaço do eleitor a respeito de grandes partidos políticos que, circulantes entre o estado de bem-estar social e o liberalismo, ocupavam as estruturas do poder político, num dado momento, como resultado inexorável das grandes transformações da tecnologia, das grandes transformações do mundo pós-moderno e, sobretudo, as transformações dos sistemas comunicacionais, o eleitor, claro, sempre titular da soberania, numa medida que tanto não se esperava, elegeu alguns governos que são governos de flexão estritamente centralista e nacionalista. Essa onda iniciada nos Estados Unidos da América com a ascensão do presidente Trump na candidatura do Partido Republicano, depois de algumas derrotas internas de candidatos tradicionais do Partido Republicano na América do Norte, e no Brasil, com o atual presidente, que era uma liderança de extrema que não estava dentro
da circulação do pêndulo entre social-democracia e liberalismo nos partidos tradicionais. A questão é que a superveniência dessa tragédia sanitária, dessa tragédia humanitária definida pela Covid-19, pegou de assalto todos os governos. E no momento em que a política era desafiada e desafiava os ordenamentos constitucionais internos. Quando, na publicidade apresentada pelo IPEGA, nós nos referimos aos estados de exceção como tema desse nosso webinário, logo foi visto que muitas constituições nacionais prevêem, como prevê a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, estados permissivamente de exceção para a tutela de circunstâncias excepcionais, como também a Constituição portuguesa de 1976, que muito melhor pode ser esposada pelo professor Jonatas, prevê o estado de emergência, prevê o estado de sítio. Toda a Constituição democrática prevê ferramentas excepcionais de retorno à normalidade, caso o rule of law, caso o procedimento habitual e constitucional tenha sido, porventura, turbado. Esses mecanismos de exceção são exatamente trazidos e dispostos em constituições democráticas, muito embora eles tenham o aroma ditatorial, muito embora eles tenham e tragam consigo o aroma autoritário, mas são positivados em constituições democráticas exatamente porque são remédios, porque são medidas que se devem tomar excepcionalmente para fim de retorno à normalidade violada. Ao contrário do que pode parecer, não são medidas autorizativas e permissivas da ruptura. São medidas que têm o aroma da ruptura, mas para impedir a ruptura, para propiciar um retorno à normalidade institucional, quão antes se possa estabelecer. Mas é claro que tudo isso deve sempre ser usado no Estado democrático de direito com muito comedimento, com muita cautela, com muita temperança. E nós não temos visto ainda no mundo o emprego desses mecanismos excepcionais em escala de apropriação política. Ainda bem, mas vivemos um momento difícil. E nessa parte da minha interlocução, da minha apresentação, eu gostaria de chamar a atenção para isso, porque o esforço que a campanha multilateralista, que a campanha globalista deve fazer, é, sobretudo, um esforço de preservação do Estado democrático de direito. Sob toda e qualquer condição, nós temos que velar, nós temos que manter a unidade do direito para propiciar a mantença do Estado democrático e um retorno à normalidade que seja, naturalmente, um retorno assegurado pela preservação dessas instituições. É, portanto, um momento muito peculiar. Aqui no Brasil, a Constituição da República prevê, no seu artigo 136, logo no exórdio do título 5º da Carta Magna, que é o título dedicado à defesa do Estado e das instituições democráticas, prevê de antemão o estado de defesa e, logo na sequência, no artigo 137, o estado de sítio, a semelhança do que faz o artigo 138 da Constituição portuguesa, prevendo o estado de sítio e estado de emergência. Mas o nosso estado de sítio no Brasil, ele não deve se prontificar à tutela da sociedade em circunstâncias excepcionais como essa definida por essa terrível crise sanitária que nós estamos enfrentando. Não, absolutamente. No Brasil, o estado de sítio, na conformidade do artigo 137, se destina à preservação da sociedade, à implantação de uma medida excepcional em situações de guerra externa
ou invasão armada estrangeira, ou talvez em questões sociais, de conturbação social de caráter nacional. Não propriamente a implantação de uma calamidade pública por uma circunstância da natureza. Isso é melhor definido na Constituição brasileira pelo seu artigo 136, quando regula o estado de defesa. Aí sim, a Carta Democrática, a Carta da Redemocratização de 1988, produzida pela Assembleia Nacional Constituinte, democraticamente eleita, estabeleceu que o estado de defesa se aplica para fim de aplacar circunstâncias sociais de caráter local ou regional ou calamidades de graves proporções na natureza. Aí sim nós poderíamos nos referir ao advento trágico da Covid-19. Mas com muita sabedoria, com muita percussiência, o legislador constituinte brasileiro de 87, 88, já experimentado, já trazendo consigo os traumas de um passado em que rompantes autoritários ocorreram, como na ditadura do Estado Novo Civil de 1937, ou como no regime militar de 1964, o legislador estabeleceu, e me refiro, claro, ao legislador constituinte, estabeleceu uma série de limitações ao estado de defesa. Tanto que, por aqui, o estado de defesa pode perdurar, no máximo, 30 dias depois de uma primeira edição e pode ser reeditado por mais 30 dias, não excedendo, portanto, um total de 60 dias. E nas duas circunstâncias, tanto na edição do estado de defesa quanto na reedição, a Constituição da República confere autoridade ao presidente da República para decretar, mesmo porque, no presidencialismo brasileiro, o presidente da República é chefe de Estado, chefe de governo e chefe da administração pública federal e comandante supremo das Forças Armadas, mas o presidente, para decretar o estado de defesa, ele deve, doravante, consultar o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional e, a posteriori à decretação do estado de defesa, encaminhar imediata mensagem ao Congresso Nacional, e o Congresso Nacional, na conformidade do artigo 49 da Carta Magna, concentra a competência, mediante decreto legislativo, para aprovar ou para não aprovar, ou ainda para sustar o estado de defesa, caso não se verifique interesse público na sua decretação ou caso a medida tenha, por algum motivo, descambado para contingências autoritárias, de modo que o Congresso Nacional é um vigilante de escala permanente que, a qualquer momento, pode interromper o estado de defesa em curso e afastá-lo por conta do seu desvio de finalidade ou por conta de sua carência de interesse público. Claro, eu não posso deixar de comentar, seria menos responsável se não fizesse, que o artigo 137 da Constituição brasileira, ao versar o estado de sítio, que, como eu disse, não se destina ao combate à pandemia, o estado de sítio é para outras circunstâncias, mas ele prevê, sim, o artigo 137, uma possibilidade. Acaso o estado de defesa, na tentativa de aplacar calamidade de graves proporções na natureza, não tenha sido bastante nos seus 2 períodos de vigência, lembrando que há um máximo de 2 períodos de 30 dias de vigência de estado de defesa, ele pode ser convertido, sim, em estado de sítio. Mas aí é sempre importante ressaltar que esse estado de sítio, por ser a cidadela mais avançada das excepcionalidades constitucionais, ele se cerca do máximo de garantias. E o artigo 137 diz que, dessa vez, o presidente não mais poderá decretar a medida excepcional
e depois submetê-la à apreciação do Congresso Nacional. Dessa vez, o presidente, para decretar a medida excepcional, além de ter que ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, deve pedir prévia manifestação do Congresso Nacional na forma de autorização. O presidente, por nosso texto constitucional, só pode decretar o estado de sítio se tiver antes recebido um decreto legislativo editado pelo Congresso Nacional autorizando expressamente a decretação do estado de sítio e, ainda assim, o Congresso guarnecerá para si a autoridade de, a qualquer momento, sustar o estado de sítio se entender que excessos foram cometidos. A Constituição nos traz toda essa cautela. A Constituição de 1988, indo além do que do que fizeram textos constitucionais doutrora no Brasil, estabelece mais limites e, portanto, preceitua que todo o controle do desempenho está nas mãos da representação democrática do Parlamento Federal, através do povo na Câmara dos Deputados e dos Estados-membros da Federação no Senado Federal. Esses dois órgãos com capacidade congressual de controlar o presidente da República e qualquer desobediência presidencial às deliberações do Congresso traduzem, pela Lei 1079 e demais diplomas, crime de responsabilidade do presidente, sujeitando-o a afastamento por impeachment. De maneira que é típico de uma Constituição democrática que se cerque de cautela qualquer instrumento processual da democracia que possa parecer tendente ao regime das excepcionalidades e de uma excepcionalidade indevida, de uma excepcionalidade que não concorra no sentido da democracia. Do mesmo modo, é claro, que o professor Jonatas muito bem falou, e aqui eu comentei também a Constituição de 1976, a Constituição portuguesa, ao prever todo esse controle do que vem da autoridade de Estado pelo Congresso, pela Assembleia da República, para sempre preservar a democracia. De modo que, concluindo, professor Leonardo, que eu verifico que meu tempo já está a 2 minutos de expirar, concluindo, eu devo dizer que, primeiro, temos que confiar muito em Deus que essa pandemia, o quão rapidamente possível, nos deixe. Mas aqui, na administração da sociedade do Estado, e todos nós somos parte disso, que todos nós somos atores políticos, como cidadãos, como professores, como investigadores, pesquisadores do direito, nós devemos, sim, compreender que qualquer excepcionalidade estatal rumo ao tratamento e à imposição de medidas de choque para aplicar ferramentas de tratamento da crise sanitária sejam medidas cercadas das cautelas procedimentais que o Estado democrático de direito, tão duramente conquistado, deva ter para si como ferramenta maior de sua preservação. E estou aqui a concordar também com a análise feita pelo professor Jonatas, mas lembrando que a vida da política, sobretudo em tempos de tanta celeridade de informação, é uma vida pendular. A vida da política é uma vida que varia da direita à esquerda, do centralismo à descentralização, do unitarismo à descentralização, de extremismos ao bom senso. Roguemos para que, não só no Brasil, não só em Portugal, porque hoje a política está dentro da fenomenologia mundial. Sabemos que o resultado das eleições agora nos Estados Unidos da América podem produzir reflexos imediatos no Brasil e também em outros países do mundo. Nós temos que torcer para atingirmos, finalmente, a virtude aristotélica do equilíbrio, tão bem desenvolvida em São Tomás de Aquino. E eu me recordava, enquanto o professor Jonatas falava sobre suas considerações,
que já no século XVIII, Kant sonhou com um federalismo universal no seu projeto de paz perpétua. A paz perpétua, no pensamento kantiano, era uma crença de que uma governança mundial, pela tendência natural das coisas, um dia se instalaria, baseada numa partilha de soberania, numa concessão parcial de soberania, como aconteceu na União Europeia de Maastricht, Nice, Lisboa e Amsterdã, mas que uma soberania compartilhada que faria com que o mundo fosse governado pelos grandes axiomas e princípios da humanidade. Não é? Talvez tenhamos entrado numa fase da história um pouco triste nesse sentido, mas creio que retomaremos o bom curso de um multilateralismo defensor dos axiomas mundiais, dos valores da humanidade, dos valores dos direitos fundamentais da pessoa humana, e que talvez cheguemos, como disse o professor Jonatas, como foi chegado na União Europeia, um ponto de equilíbrio entre um modelo de welfare state e um liberalismo que preserve os fatores privados da produção, que, em síntese, são aqueles que geram também a riqueza estatal, e que tenhamos, nessa posição de equilíbrio, um Estado capaz, dentro do rule of law, dentro do Estado democrático, de produzir efeitos mais céleres, mais capazes, mais condizentes em momentos de crise, como esse momento vivido por essa trágica pandemia que assola a humanidade. Essa é a minha consideração, professor Leonardo Rabelo, querido amigo, com a renovação do meu prazer de ter dialogado com o professor Jonatas Machado, e fico às ordens, acaso haja qualquer interlocução. Professor Jonatas, esse modelo de webinar do IPED é muito interessante, porque como ele não é muito extensivo, as ideias ficam sempre muito fervilhantes e é sempre muito provocativo. Então, eu gostaria que o senhor fizesse mais alguma consideração por conta do horário, porque as nossas agendas hoje em dia ficam mais encaixadas do que nunca, mas eu já sei das agendas dos apresentadores de hoje, mas eu gostaria de abrir para que o senhor fizesse considerações finais aqui, que deixassem, inclusive, o público curioso para a continuidade dessa provocação. Olha, eu permito-me concordar com o Dr. Gustavo Sampaio quando ele, no fundo, chama a atenção para, lá está, para a proporcionalidade das restrições, não é, excepcionais, não é? Portanto, o doutor Gustavo disse exatamente que num sistema de exceção as constituições estabelecem regras, não é, que procuram garantir que, digamos, a exceção não é capturada, digamos, por interesses ou ideologias totalitárias, não é? E que, portanto, no fundo, as restrições impostas são restrições proporcionais. E aí eu chamo a atenção, por um lado, para a necessidade de salientarmos, digamos, a importância de uma governação baseada em evidências, ou seja, que essas restrições, não é? Que essas restrições sejam efetivamente baseadas em evidências, não é? Ainda ontem ouvimos em Tulsa, digamos, no Oklahoma, salvo erro, o presidente Trump a dizer que, a certa altura, viu que os Estados Unidos estavam com muitos casos, não é, de Covid, então teve a brilhante ideia de reduzir o número de testes, porque se houvesse a redução do número de testes, haveria menos casos. Pronto. Ora lá está. Isto só é possível realmente numa sociedade pós-verdade, numa sociedade de factos alternativos, não é? numa sociedade de fake news, e acho que o Estado de Direito não pode capitular
a boa governança não pode capitular perante as fake news, perante, digamos, os factos alternativos e perante a ausência total de fundamentação. Portanto, nessas restrições, não é? E como foi dito, não é, pelo Dr. Gustavo, é importante, de facto, que as mesmas tenham um fundamento racional, um fundamento empírico, não é? E não sejam, digamos, o produto de qualquer voluntarismo ou de qualquer, por exemplo, de qualquer ideia, por exemplo, racista ou xenófoba, não é? Vamos deixar os mexicanos de fora, vamos deixar os chineses de fora, vamos deixar os islâmicos todos de fora. Não. Realmente tem que haver aqui, digamos, muito cuidado na justificação. E também, e eu acho que os juristas compreendem bem isto, também é importante manter um sentido crítico, não é? Nós, no processo judicial, não é? No processo judicial não basta alguém dizer que tem provas ou que tem evidências, não é? E, portanto, não basta o governo também dizer eu tenho aqui as provas, eu tenho aqui as evidências e com base nisto vou restringir os direitos porque estamos numa situação de exceção. É importante aqui contrariar a tendência para o pensamento único, não é? Porque esse também é um problema, não é? No processo judicial, como sabem, se há o advogado de uma das partes que vem com as provas, ver esses estudos, vamos ver os critérios, vamos ver tudo isso, vamos interrogar as testemunhas, não é? Vamos interrogar os peritos. Ou seja, não basta só alguém, mesmo que seja o governo, ou mesmo que seja a Organização Mundial de Saúde, ou mesmo que seja a União Europeia, ou que seja o Donald Trump, ou que seja quem for, não basta dizer, olha, eu tenho aqui digamos, o conhecimento científico, etc., a evidência, e isto é suficiente. Não é? Ou seja, a evidência é importante, mas também é importante escrutinar publicamente a evidência e submeter, digamos, os fundamentos, digamos, dessas restrições a escrutínio, porque lá está, algumas restrições podem fazer sentido na Europa, na Alemanha, na Itália, em Portugal, na China, mas podem não fazer sentido no Brasil, ou em todas as regiões do Brasil, ou em todas as regiões da Índia, ou em todas as regiões dos Estados Unidos, e, portanto, realmente, e independentemente de quem defende uma tese e quem defende a outra, é importante basear a governança na evidência e também no escrutínio público da evidência, ou seja, tem que haver, não é? O John Stuart Mill falava sempre na importância de assegurar um advogado do diabo, não é? E ele até chamava a atenção que, ele dizia, a Igreja Católica, não é? Que segundo ele era a mais autoritária das igrejas, tem sempre um advogado do diabo para militar contra a beatificação ou digamos, a canonização de um santo. Ou seja, nós também precisamos de prezar o sistema de liberdade de expressão e de crítica, porque realmente também é uma peça fundamental na situação de exceção, dizendo assim, olha, atenção, que esses fundamentos invocados não são suficientes para justificar, por exemplo, o grau de restrição, ou podem ser suficientes num momento e não ser necessários noutro, e podem ser, digamos, bastantes num país e podem não ser noutro. Não é? Portanto, nós aqui temos que, porque senão há aquela digamos, há o risco, não é, de uma vertigem coletiva em que vão todos uns atrás dos outros e ninguém realmente raciocina. E mais tarde vê-se que foi um erro, digamos, esse atropelo. Portanto, ao mesmo tempo que eu saliento a importância da prova, não é? Da evidence-based governance, não é? De uma governança baseada em evidências, também
também chama a atenção para o facto de que as evidências não falam por si, muitas vezes digamos, os cientistas é que falam pelas evidências, não é? Portanto, a mesma evidência pode ser passível de diferentes interpretações portanto, eu acho que também, digamos, na sociedade democrática deve haver espaço para apresentar as evidências e contestá-las publicamente e discuti-las publicamente. Esta seria, digamos, um ponto que eu também aproveitaria, esta oportunidade, este privilégio de dialogar com o Dr. Gustavo Teles Ferreira, para, pegando naquilo que ele disse, realmente sublinhar que a fundamentação das restrições tem que ser muito cuidadosa e isso vale para o Brasil, vale para Portugal, vale para os Estados Unidos, vale para a Índia, para a China. O que não podemos é ir no pensamento único e ir todos atrás uns dos outros, acriticamente, no fundo. Então, professor Gustavo, para a sua conclusão. De inteiro acordo com as sensatas observações trazidas pelo professor Jonatas, é o primado da ciência, mas uma ciência que mantém a interlocução com a sociedade. Isso é muito importante, não é mesmo, professor Jonatas? É o primado da ciência, são os governos cada vez mais limitados pelo império da razão, mas uma razão que não seja capturada por vontades políticas ideologizadas, porque muitas vezes o que tem visto no debate aqui no Brasil é a exposição de razões científicas dentro do tensionamento, dentro do cabo de força bilateral da política. A razão é importante, a ciência é importante, os governos devem preservar cada vez mais o produto do esforço feito por uma vida inteira, por todos os cientistas, pelas universidades, pelos institutos de pesquisa. Os governos devem reconhecer sua limitação, mas entendendo o fato social. Não se pode falar, por exemplo, em isolamento social na Nova Zelândia como se fala em isolamento social numa sociedade brasileira marcada pela desigualdade. Hoje nós temos visto um problema sério no Brasil, porque há uma grande parte da população nacional que tem a necessidade de sobreviver, de prover os seus próprios recursos, de gerar a alimentação de sua família. Então, é um estamento da sociedade que precisou ficar na rua, ficar no trabalho, para manter uma estrutura social que está em casa, guarnecendo-se contra a pandemia. E, nesse sentido, a intervenção estatal é primorosa para promover a igualação. E não se pode desconsiderar essa elementar sociológica que torna cada Estado nacional diferente do outro no meio dessa grande tragédia humanitária gerada pela pandemia da Covid-19. Nós temos regiões do Brasil, cidades brasileiras, em que o isolamento é muito mais possível do que em outras cidades brasileiras, do que em outras regiões brasileiras, em outros estados da federação. Aliás, é natural, num dos maiores países do mundo, territorialmente, com 8.511.000 quilômetros quadrados, é natural que as assimetrias dentro do contexto social existam, se façam presentes e exijam do estado de bem-estar uma intervenção promotora da igualação. E, para isso tudo, o primado da ciência, o império da ciência e a necessidade que os governos tenham a boa vontade de ouvir a ciência, seguir a ciência, mas pô-la no cotejo com a sociologia e no cotejo com a própria sociedade, no debate com a sociedade, para que se entenda exatamente o que está acontecendo no tecido social de cada país. E que, embora isso ainda não tenha acontecido, que essa experiência sirva, sim, para reforçar o multilateralismo. Creio que os brados nacionalistas, os brados separatistas, são brados, muitas vezes, oportunistas de governos ocasionais que querem negar uma evidência mundial, que é a integração. A tecnologia é inexorável. Queiramos nós ou não a tecnologia,
O avanço tecnológico é exponencial, é geométrico e é inexorável. E essa tecnologia da informação integra o mundo, divide, destrói as barreiras e permite que nós tenhamos uma interlocução entre dois continentes, com alunos de dois continentes, como nós temos nesse momento, nesse colóquio que nós estamos realizando. Não é mais o mundo dos muros, não é mais o muro da muralha chinesa, é o mundo da integração, não da divisão. Né? Aliás, a própria muralha chinesa, que é divisora do que não divide hoje, porque ela está dentro da China, não fora da China, mostra o quanto essas grandes demarcações são superadas pelo tempo. O caminho é o caminho multilateral, é o caminho da compreensão das diferenças e da compreensão da igualdade na medida das desigualdades. De maneira que volto a falar da razão pendular. Acho que a epidemia, dentro da sua consequência trágica, catastrófica, ela nos permite refletir sobre o porvir, sobre o futuro próximo e sobre a necessidade de um governo de razões que também respeite a fé, as identidades religiosas, que respeite a diferença e que compreenda que o mundo caminha para uma unidade, não para uma divisão. De acordo com o professor Jonatas, aprendi bastante com a sua exposição e, professor Leonardo, fiquei muito satisfeito pela oportunidade que o IPEJA nos dá de participar desse singelo debate e, sobretudo, sob a sua mediação competente e amiga. Com as ordens aí para qualquer pergunta que venha depois, qualquer necessidade de debate. Agradecendo mais uma vez ao professor Jonatas Machado, que eu sei que tem a sua agenda toda encadeada hoje, ao meu amigo, doutor Gustavo Sampaio, sempre um dos mais eruditos e brilhantes juristas da minha geração, e muito generoso em dividir tudo que amealhou ao longo do conhecimento que amealhou ao longo do tempo com seus alunos nessas instituições. Agradecer ao IPEJA e dizer que é um prazer. Esse modelo de webinar é muito interessante, mas ele é como se fosse um teaser, porque ele passa muito rápido e a vontade de permanecer o debate continua. Então, eu sugiro que outras possibilidades que sejam convidados para outras atividades, porque para mim foi um prazer e realmente foi um sopro, passou com uma velocidade muito grande. Agradecer a todos pela presença, a todos que estão nos assistindo, ao IPEJA, e dizer que me coloco, e mesmo sem procuração, em nome dos convidados, nos coloco à disposição para as atividades, porque realmente foi um webinar extremamente prazeroso, e ele é prazeroso quando ele não é sentido, quando ele é muito rápido, quando ele passa muito rápido, né? Mas tem muito conteúdo para quem quiser assistir posteriormente no YouTube. Bom, agradeço a todos, agradeço ao Dr. Jonatas, ao Dr. Gustavo e ao IPEJA pelo convite. Muito obrigado, Dr. Gustavo. Muito obrigado.